Bendito seja o Senhor, meu rochedo, Salmo 143, um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. É testemunho luminoso de uma fé indivisa. Ainda muito jovem, escolheu pertencer inteiramente a Cristo e por essa fidelidade enfrentou a perseguição e a morte. Seu nome, que evoca a pureza do Cordeiro Agnos, recorda-nos que a verdadeira força do cristão não está no poder ou na idade, mas na entrega total ao Senhor. Na primeira leitura de hoje, do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versículos 32 ao 33, versículo 37 e 40 ao 51, temos o episódio de Davi e Golias, que não é um conto infantil sobre coragem, nem uma exaltação da astúcia humana. Trata-se de uma teofania da confiança, ou seja, Deus revela que a salvação não nasce da força visível, mas da fé obediente. E o texto nos conduz a uma pergunta central da vida espiritual: em quem colocamos nossa segurança? Podemos facilmente e automaticamente dizer que em Deus, mas será que verdadeiramente isso ocorre em nossas vidas? Aqui no texto, Davi se apresenta a Saul como alguém sem credenciais militares. Saul vê apenas a desproporção humana, um jovem pastor diante de um guerreiro experiente. E aqui se revela o olhar do mundo, cálculo, estatística, experiência e aparência. Mas teologicamente, este versículo manifesta o conflito entre dois critérios: o critério humano, que mede forças, e o critério divino, que mede a fidelidade. Davi não nega sua fragilidade, ele simplesmente não a transforma em obstáculo para Deus. E vejamos bem quantas vezes nós colocamos a nossa fragilidade em frente daquilo que nós temos que fazer, e com isso a fragilidade se torna obstáculo. Na caminhada espiritual e de nossa conversão, aquilo que é fragilidade deveria ser mais entendido para que pudéssemos fortalecer nossas vidas e nos tornarmos pessoas mais fortes apesar de nossas fragilidades. E o texto faz uma memória teológica. O mesmo Deus que agiu no passado continuará agindo no presente. Ele não confia em si, mas na continuidade da ação salvadora de Deus. E aqui vemos um princípio fundamental da teologia bíblica. Quem reconhece a fidelidade passada de Deus aprende a confiar no seu agir futuro. O versículo 37 está aqui: o Senhor me livrou, ele me livrará. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado pode facilmente repetir no futuro. E Davi não menciona que venceu o leão, mas o Senhor me livrou. A fé verdadeira desloca o eu para Deus. A memória da graça sustenta a coragem no combate atual. E no versículo 40, Davi rejeita a armadura de Saul. Isso é profundamente simbólico. Ele recusa lutar com os instrumentos de um sistema que não é seu. A armadura representa a segurança institucional, a força padronizada, a guerra segundo o mundo. As 5 pedras não são amuletos, mas sinais de simplicidade e discernimento. Davi vai à luta com aquilo que Deus colocou em suas mãos, não com o que impressiona os outros. E teologicamente isso aponta para uma verdade essencial: Deus não unge meios que contradizem a identidade do chamado. Não vencemos batalhas espirituais vestindo armaduras que Deus nunca nos pediu para usar. Não venceremos batalhas espirituais fugindo daquilo que somos. Nós temos que entregar aquilo que somos a Deus, confiando totalmente na sua graça. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, se na primeira leitura o combate acontece num vale diante de um gigante armado, o Evangelho de hoje temos um cenário que é a sinagoga. E o conflito é mais sutil e perigoso. Jesus enfrenta não um inimigo visível, mas corações endurecidos. A mão ressequida do homem torna-se o sinal externo de uma doença interior mais grave, a incapacidade
de amar. Assim como Golias se colocava como obstáculo entre o povo e a confiança em Deus, agora a interpretação rígida da lei se coloca como obstáculo entre o ser humano ferido e a misericórdia divina. O gigante mudou de rosto. Antes era a força que intimidava, agora é a religião sem compaixão. E há um questionamento: Jesus está curando, ou seja, fazendo bem, levando a lei na máxima da sua prática. E qual é o questionamento? É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? A pergunta de Jesus revela o centro teológico do texto. Ele não discute regras, mas o sentido da vontade de Deus. O sábado, sinal da aliança e da vida, havia sido transformado em instrumento de controle e exclusão. E aqui está o ponto de contato com Davi. Saul e o exército estavam paralisados pelo medo. Os fariseus estão paralisados pela legalidade. Ambos conhecem a lei, mas não confiam plenamente no Deus da lei. E quando a lei deixa de servir à vida, ela se torna um gigante que precisa ser vencido. E o texto afirma que Jesus olhou com indignação, entristecido pela dureza de seus corações. Esta é uma revelação profunda. Deus não é indiferente diante do sofrimento humano, nem diante da hipocrisia religiosa. Diferente da ira humana, esta é a ira do amor ferido, que vê a vida sendo sufocada em nome de uma falsa fidelidade e religião. Assim como Davi se indignou com a afronta ao Deus vivo, Jesus se indigna com a afronta à dignidade do ser humano, daquele homem. E a verdadeira fidelidade a Deus passa necessariamente pela defesa da vida. E ao estender a mão, o gesto que vence o gigante, a ordem de Jesus é simples, direta e libertadora. Não há fórmulas, não há ritos complexos. O homem obedece e a mão é restaurada. O milagre acontece sem violar o sábado, mas revelando seu verdadeiro sentido. E assim como nós olhamos para a primeira leitura, onde Davi derrota Golias sem espada própria, Jesus restaura a vida sem quebrar a lei, mas libertando-a de sua rigidez mortal. Deus age quando a obediência nasce da confiança e não do medo. E o evangelho termina de forma chocante. Os fariseus, defensores da lei, tramam a morte de Jesus. Aqueles que acusavam Jesus de violar o sábado passam a violar o mandamento fundamental: não matarás. E ao mesmo paradoxo de Golias, o gigante armado cai. Os guardiães da lei tornam-se violentos no evangelho. E toda vez que a religião perde a misericórdia, ela se torna cúmplice da morte e da destruição. Santa Inês, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.